Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje a gente vai falar do capítulo 8, né? Que é sobre reprodução humana. E aí tem bastante coisa, bastante importante para a gente ver. Então vamos começar logo, tá bom? Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de reprodução, é importante a gente saber qual que é o papel principal da reprodução. Bom, professora, reprodução é gerar descendentes, né? Exatamente isso. Então, a gente tem a geração de descendentes para perpetuação daquela espécie. Seja essa reprodução através do processo que a gente chama de assexuada, quando eu tenho um único indivíduo que pode dar origem a outros, ou a reprodução sexuada, quando eu preciso de dois indivíduos que produzam gametas para a formação de um novo ser vivo, né? Eu coloquei aqui um dos exemplos de reprodução assexuada, que é chamada de bipartição, né, das bactérias. Uma bactéria vai se dividindo e aí ela vai formar duas outras bactérias idênticas. Lembrando só que toda vez que eu tenho reprodução assexuada, eu tenho pouca variabilidade, quer dizer, quase zero variabilidade genética. Por quê? Porque eu não vou ter formação a partir de seres diferentes, é um único indivíduo. Esses novos indivíduos que serão formados, eles são exatamente iguais àquele primeiro. Lembrando que não existe só esse tipo de reprodução assexuada, tá, galera? E aí, aqui na fotinho que eu coloquei dos gametas masculinos e femininos, né, como o espermatozoide e o ovócito, na criação de um novo ser vivo a partir do zigoto, tá bom? Esse processo que eu tenho reprodução sexuada, eu tenho então formação de gametas. E o nome disso é chamado de gametogênese, formação de gametas, tá bom? E aí esse processo ele depende muito dos hormônios e do sistema nervoso como um todo, né? Lembra que os hormônios fazem a regulação das coisas, né? Aliás, o sistema nervoso comanda as coisas e o endócrino ele faz meio que a regulagem, tá? Então, esses hormônios, por exemplo, eles serão formados, eles serão direcionados através do nosso sistema endócrino, tá bom? Lembrando mais uma vez que todos os sistemas do nosso corpo eles trabalham juntos, não adianta ter um só funcionando bem, o resto não. Tudo precisa estar bem certinho. E aí a gente começa a falar de um sistema reprodutor que é menos, talvez aí menos complexo, não sei. Enfim, começamos pelo sistema genital masculino, porque do feminino a gente já pega o gancho de outras coisas, tá? Então, por isso que o masculino veio primeiro. Bom, primeiramente, o órgão reprodutor é o pênis, né? Em que eu tenho alguns tipos de tecido que formam esse pênis, que no momento da ereção, no momento da excitação máxima, né, do ato sexual, eu tenho o preenchimento desse tecido através de sangue. E isso faz com que o pênis fique erétil, tá bom? Os homens também têm os testículos, que ficam dentro da bolsa escrotal, que também é uma parte externa, né, do sistema genital masculino. E aí esse testículo é importante porque é nele que vão ser produzidos esses gametas e é nele que são produzidos, que é produzido o hormônio sexual, que aí vai dar a geração, a regulagem de algumas funções para o homem, tá bom? E aí o que acontece? O testículo ele tem algumas partes que são importantes, eu vou falar delas. Os túbulos seminíferos são exatamente aonde são produzidos os espermatozoides, que são os gametas masculinos, tá? Bom, aí nós temos as células intersticiais, que são as células que vão produzir o hormônio masculino, que é chamado de testosterona. O hormônio masculino é sexual, né? E as células de Sertoli, que elas vão estar relacionadas com a formação dos espermatozoides. Tá? Então não é só uma coisa, então tem várias coisas que dependem do sistema reprodutor, tá bom? Aí no sistema reprodutor masculino eu ainda tenho um canal chamado de epidídimo, que faz o armazenamento dos espermatozoides quando eles estão prontos, tá? E aí também nessa região que eles vão ganhar essa motilidade do flagelo, que é o flagelo conseguir se movimentar, para eles conseguirem fazer a natação até o ovócito, dentro do corpo da mulher, tá bom? Bom, ainda tem o canal deferente, que é onde onde vai ser formados os líquidos que vão compor o esperma. Porque o esperma, aquela substância que o homem ejacula, ela não é formada só de espermatozoides, né? É formada de espermatozoides e por uma mistura de líquidos que vão
favorecer a sobrevivência desse espermatozoide. Uma pelo fato de nutrir o espermatozoide, porque ele pode sobreviver até 72 horas dentro do corpo da mulher, e outra pela questão da regulação do pH, porque lá na vagina você tem um pH que não é muito favorável para o espermatozoide. Então, essa mistura de líquidos também favorece com que esse pH seja regulado e ele possa sobreviver, tá? Bom, aí nós temos, então, as glândulas bulbouretrais, que fazem a neutralização antes da ejaculação. Então, a gente sabe que o canal por onde saem os espermatozoides, né, por onde sai o esperma, é a uretra, que é o mesmo canal por onde sai a urina nos homens. Então, o corpo do homem, a natureza sabe mais uma vez, como eu sempre gosto de dizer, ela tem um processo com que faça a limpeza desse canal, de certa forma. Não é bem uma limpeza, mas é uma neutralização para não ocorrer nenhum incidente com esses espermatozoides antes da ejaculação, propriamente dita, antes deles saírem do corpo do homem. Então, é um líquido que é liberado, né, para ocorrer essa neutralização, essa limpeza, vou chamar de limpeza, deste canal antes da ejaculação acontecer, tá bom? No momento de excitação também do homem. Bom, aí nós temos, então, o sêmen é formado, então, aqui, o sêmen é a substância que o homem ejacula, né? Ele também é formado, então, por espermatozoides, pelo líquido seminal e também pelo líquido prostático, que é formado lá na próstata, tá bom? Bom, e aí a gente tem os hormônios masculinos, né, sexuais. O que acontece? A gente tem, lembra que eu falei para vocês que a regulagem é feita pelo sistema endócrino e sistema nervoso? Então, a adenohipófise, mais especificamente na adenohipófise, então nós temos a hipófise, lembram-se que a hipófise ela é dividida em neurohipófise e adenohipófise. A adenohipófise, ela vai produzir o FSH, eu coloquei FHS, toda vez que eu escrever eu troco as letras, mas é FSH, que ela vai ser, esse hormônio vai lá nas células de Sertoli, que são responsáveis pela gametogênese, tá? E o LH, que é o hormônio luteizante, que a gente chama, ele vai lá nas células intersticiais, que vai, como se fosse, ele dá o comando para a produção dos hormônios, tá bom? Já no sistema, a gente vai falar um pouco mais para frente disso, tá? Opa, de uma forma mais detalhada. Então, agora vamos passar para o sistema genital feminino. O sistema genital feminino, ele é formado tanto pelos órgãos internos quanto pelos órgãos externos. A parte externa do sistema genital é chamada de vulva, que é onde eu tenho os lábios genitais, que são lábios grandes, os lábios pequenos, o clitóris, que é um órgão de prazer e somente para isso, o ímen, que pode ou não existir, ou pode existir parcialmente. O ímen é uma membrana que fica na entrada da vagina. E aí o interessante do ímen é que algumas mulheres nascem com ele parcial, ou não nascem com ele, ou nascem com ele totalmente fechado. Se ele for totalmente fechado, isso prejudica a mulher. Por quê? Porque se existir alguma secreção dentro da vagina, né, do canal vaginal, que precisa ser liberado, ou até mesmo a própria primeira menstruação, e esse ímen estiver totalmente fechado, isso ele vai impedir que a mulher excrete, né, que ela elimine essas substâncias que precisam ser eliminadas, seja sangue, células, enfim. E isso faz com que possa ocorrer uma infecção na região vaginal. Então, é importante que a garota, quando ela tem a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, que ela procure o ginecologista pela primeira vez, para poder ver se está tudo ok. Esse tudo ok, inclusive, é a verificação do ímen. Não quer dizer que tem que estar rompido, tem que estar, não pode, não. Mas ela tem que ter uma mínima abertura. Normalmente, o rompimento total do ímen, ele ocorre na primeira relação sexual, né? E talvez por isso que algumas mulheres relatem dor, o sangramento proveniente dessa membrana que se rompe, tá? Bom, aí nós temos os órgãos internos, que são os ovários, são dois, né? Um direito e um esquerdo, que é onde eu vou ter a produção dos gametas, que são chamados de ovócito, e dos hormônios, que são alguns, a gente já vai ver. Aí nós temos, então, a tuba uterina, que é principal local
porque, aliás, é muito primordial saber que existe a tuba uterina, porque é nela que ocorre a fecundação. Não é no ovário, não é no útero. A fecundação, o encontro do ovócito com o espermatozoide, ocorre na tuba uterina. Então, o espermatozoide, ele tem que ter energia suficiente para entrar na vagina, no canal vaginal, atravessar o colo do útero, atravessar o útero inteiro e chegar na tuba uterina, onde vai encontrar o ovócito, tá certo? Por isso que ele precisa ter substâncias para nutrir também, para ele conseguir sobreviver, tá? Aí nós temos o órgão muscular, que é chamado de útero, que é onde o embrião fica acomodado durante a gestação. Esse é um órgão que vai crescer de acordo com o crescimento do bebê, para ter espaço para o bebê, certo? Por isso que um bebê, ele não pode, o embrião ele não pode se fixar na tuba uterina, porque a tuba, ela é estreita, né, se comparado com o útero. Então, não tem para onde ela crescer muito. Mas, em alguns casos, ocorre essa fixação do embrião quase, assim, entre a tuba e o útero, bem aqui na voltinha. Aí é chamada de gestação tubárica e ela tem que ser acompanhada com um pouquinho mais de cuidado por conta dessa questão do espaço, tá? E a vagina, que é o canal por onde o pênis vai entrar, que é o canal que vai anteceder o útero, tá bom? Tá, só uma questão. A vagina, no ato sexual, assim como o pênis, ela vai sofrer algumas transformações, né? Ela vai ficar vai acontecer uma vascularização maior dessa região dos pequenos lábios, do canal vaginal, para favorecer o ato sexual e também ser produzidas substâncias mucosas, né? Para poder lubrificar e aí com isso fazer com que seja mais fácil a penetração do pênis, tá? Bom, e aí nós temos os hormônios, né? Os hormônios femininos, eles são o estrógeno, que vocês podem encontrar com o nome de estrogênio ou estradiol, é tudo a mesma coisa, tá? E ele é produzido pelo folículo. O que é o folículo? Quando a mulher, ela nasce, ela já tem no corpo dela, lá nos ovários, os gametas semi-prontos. Então, os ovócitos semi-prontos. E ela tem um número exato, é um número fechado, isso não se modifica ao longo da vida da mulher, de quantas ovulações ela vai ter. Então, a mulher, no momento que ela nasce, ela já está preparada, com tudo organizado, para na vida inteira dela, quantas ovulações ela vai ter, certo? Então, quantas possíveis formações de embriões ela pode ter, tá bom? Independente do ato sexual ou não, tá? Aquilo existe. E aí, isso existe, esses gametas ficam no folículo, tá? Que fica dentro do ovário. Então, a gente tem algumas fases do ciclo menstrual e esse folículo que fica dentro do ovário, nessa primeira fase do ciclo, ele produz esse estrogênio. Só que ele vai produzir esse estrogênio para duas coisas. Primeira coisa, para o desenvolvimento das características sexuais secundárias, que é o desenvolvimento das mamas, alargamento do quadril, crescimento de pelos na axila e na região genital, tá? Até mesmo o surgimento de espinhas no rosto, aumento da oleosidade, né? Mas isso. E também ele faz com que a parede interna do útero, então imagina que o útero é desse jeito aqui, assim, né? A parte de fora, até a parte do meio, que é o miotério, miométrio, que é chamado, e a parte interna, que é o endométrio. Essa parede de dentro aqui, esse tecido que forma a parede interna do útero, ela, para receber o embrião, ela se transforma. Ela engrossa, que a gente diz, né? Ela vai se vascularizar, ela já é bastante vascularizada, mas vai aumentar a quantidade de sangue que vai passar por ali. Por quê? Porque é o sangue que vai nutrir o embrião, seja com gases respiratórios ou com nutrientes propriamente ditos, né? Então, é uma região que tem que se modificar para a chegada desse embrião. E como que faz essa mudança toda acontecer? Através desse estrogênio que o corpo da mulher produz, tá bom? E o outro hormônio que a gente produz é a progesterona. E aí a progesterona, ela é produzida pelo corpo lúteo. A gente vai ver o que é esse corpo lúteo, mas é como se é uma transformação do folículo. Lembra que o estrogênio é do folículo é da primeira fase? Esse folículo ele se transforma em corpo lúteo, já é na segunda fase. E aí, esse corpo lúteo ele vai excretar a progesterona.
E essa progesterona, ela é interessante porque ela vai manter o endométrio, ainda dessa forma bastante vascularizada, bastante rica, bastante grossa, para receber o bebê. Quando acontece a fecundação, essa progesterona tem que manter a parede desse jeito, até o terceiro mês. Por quê? Porque se não faz isso, essa parede se descama, acontece a menstruação, né? E aí pode perder o bebê, pode acontecer um aborto involuntário, tá? Aliás, não involuntário não, mas um aborto natural, que eu quis dizer. Bom, então agora vamos voltar para o quadro geral. Formação de gametas, é chamada de gametogênese, né? E aí, que no caso dos homens formam os espermatozoides e no caso das mulheres formam os ovócitos. Atentem para o seguinte, lá no livro de vocês, o nome da célula reprodutora feminina é chamada de óvulo. Eu sou antiga, né? E eu aprendi que mais antigo do que eu era o nome óvulo. Que com os novos estudos e tal, eles perceberam que o nome correto não era óvulo, era ovócito, tá? Então, eu costumo chamar de ovócito, mas vocês veem em concurso, veem em prova de vestibular, veem exercício no livro, e no livro de vocês o nome traz óvulo, não tá errado, tá? Mas só tenho essa percepção de que é a mesma coisa, ovócito e óvulo, tá bom? Tanto é que o nome ovulação vem de óvulo, né? Mas enfim, eu gosto mais de óvulo, ovócito. Então, aonde que ocorre a gametogênese? Nas gônadas, né, que a gente chama. Essas gônadas são as glândulas sexuais, os órgãos sexuais, no caso do ser humano, nos testículos no homem e nos ovários na mulher, tá? Lembrando que tanto os testículos e os ovários são 2 por pessoa, tá bom? Beleza. Bom, aí a gente, para cada formação, então eu vou formar espermatozoides. Essa gametogênese, ela pode ser chamada de espermatogênese. E no caso da mulher, que é onde vai ocorrer a formação de ovócitos ou óvulos, eu vou ter a ovulogênese, tá bom? Beleza. Bom, e aí, o que é importante a gente saber? De uma regra geral, as células que formam essas células sexuais, o espermatozoide e o ovócito, elas primitivamente elas recebem o nome de espermatogônias ou ovogônias, são as gônias da vida. E aí você coloca, né, faz a combinação com espermatozoide e ovócito. Espermatogônia e ovogônia vão ser as células primitivas, germinativas, que vão originar os gametas, tá? E da onde vêm os gametas? De uma célula que tem que tá junto de você lá desde o embrião, tá bom? Seja você homem ou mulher. Bom, e aí o que acontece? Para o processo de formação dos gametas, desculpa, a gente tem a meiose. A gente vai passar por uma mitose aí, mas a gente tem uma meiose no principal caso. Se lembram que a mitose, ela é uma célula vai formar duas células exatamente iguais, tá? Então, normalmente é para crescimento. Agora, quando eu quero a formação de gametas, e lembre-se que os gametas têm a metade da quantidade de DNA que nós, a metade de cromossomos que nós temos. Então, se é para diminuir, eu vou ter o processo de divisão chamado de meiose. A gente vai ver, eu vou tentar mostrar para vocês mais certinho, tá bom? Bom, e aí o que é importante lembrar? Que a gametogênese, ela vai ocorrer mediante a regulação do sistema endócrino através dos seus hormônios, tá bom? E aí a gente tem 3 fases para a gametogênese acontecer. A primeira delas, que é a multiplicação, que nada mais é que uma célula vai gerar outras duas. Então, esse processo é o processo da mitose. Reparem que são células exatamente iguais, a inicial e as finais. Iguais. 2 N's, que eu chamo de gônias lá, vão formar 2 células também, 2 N's, tá bom? Bom, a segunda parte é a de crescimento. Uma célula dessas que foi formada vai aumentar a sua quantidade de DNA. Então, reparem que o DNA foi duplicado aí, tá bom? E aí, quando isso acontece, eu vou ter o nome de, antes era ovogônia, né, no caso da, ou espermatogônia, eu vou ter a criação dos ovócitos primários ou espermatócitos primários. Vocês podem ver também, de uma maneira geral, o nome de citos primários. Citos primários é a formação dessa célula, na verdade, formação, né? É a criação quando ocorre o crescimento de uma ovogônia, de uma espermatogônia, tá bom? A terceira parte, que é a parte mais complexa, é chamada de maturação. Quando a gente fala de maturação, é o desenvolvimento, né, em si.
Então é isso. Para acontecer a maturação, vai acontecer as duas meioses, a primeira e a segunda. E aí eu vou ter diferenças entre a ovulogênese e a espermatogênese. Então a gente vai estudar separado, tá? A parte da maturação. Multiplicação e crescimento é igual nos dois processos, agora na maturação é diferenciado. E aí esse processo de maturação que só vai acontecer tanto nos homens quanto nas mulheres na puberdade. Quando eles atingem aí mais ou menos uns 10, 12, depende muito de cada criança, né? E aí isso faz com que... O que acontece nessa puberdade? É quando o corpo se prepara para produzir descendência, quando o corpo se prepara para a reprodução. E com isso, então, é quando o ser humano ele atinge a fertilidade, ele está pronto, apto, através da sua fertilidade, para gerar descendentes, tá bom? Então, vamos falar primeiramente da ovulogênese. Ela começa lá na fase embrionária. Então, formou um embriãozinho, é uma menina, XX, certo? Nessa fase embrionária, ela já vai ter a formação dos gametas, só que eles não vão estar completos, tá? Eles vão completar na puberdade e depois na fecundação. A gente vai ver com calma. Mas o que acontece? Lá na fase embrionária, aqueles ovócitos primários que eu falei lá, que são criados no crescimento, eles vão parar a sua divisão celular. Então, porque eles vão se modificando até chegar, né, ao ovócito primário. Eles param essa divisão celular e ela só vai ser retomada quando chegarem até o sistema genital esses hormônios. A informação de que os hormônios precisam ser produzidos e esses hormônios é que vão fazer a continuidade dessa divisão celular, tá? Então, tá aqui, ó. Eu tenho um ovócito primário, ele vai sofrer a primeira divisão da meiose para formar um ovócito secundário e um glóbulo polar, ou corpúsculo polar, tanto faz, tá? Reparem no tamanho dessas células, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, continuando, aí vai ter a segunda meiose, né? A meiose 2. E aí, nessa meiose 2, eu vou ter a formação de mais um corpúsculo polar, que vai ser pequenininho, e do ovócito ou óvulo, que vai ser a célula grande. Esses corpúsculos polares, eles são pequenos, não são à toa, tá? Eles são formados para serem degenerados, tá bom? Eles vão ser perdidos. O que importa mesmo é a formação do ovócito. Então, repare, quando eu tenho a formação dos gametas femininos, eu tenho uma célula formando apenas uma célula germinativa, né? Uma célula, desculpa, germinativa não, uma célula sexual, um ovócito, tá? Isso é uma diferença que a gente tem dos homens, por exemplo. Só que atenção, essa formação de ovócito do segundo corpúsculo polar, ela só acontece, a partir daqui, na verdade, só vai dar continuidade se ocorrer fecundação. Se não ocorre fecundação, isso tudo aqui vai cessar, vai parar e aí vai começar de novo no próximo mês, tá? Agora a espermatogênese, que é bem mais simples, só que ela tem diferenças. Então reparem aqui, eu tenho o espermatócito primário, vai acontecer a primeira divisão da meiose, eu vou formar 2 espermatócitos secundários. Aí eles já têm a metade do DNA, né? Metade de cromossomos. Cada espermatócito forma 2 espermátides, que eu chamo, né? Que é a partir da segunda divisão da meiose. E cada uma dessas espermátides forma um espermatozoide. Essa fase aqui, ó, que forma o espermatozoide, é uma diferenciação da espermátide em espermatozoide, eu chamo de espermiogênese, tá? Eu tenho a espermatogênese, que é o processo geral, e dentro da espermatogênese eu tenho a espermiogênese, que é a formação dos espermatozoides a partir da espermátide, tá bom? É isso. Agora falando do ciclo menstrual. Nós temos então as células do sistema endócrino que vão produzir e liberar hormônios que vão regular outros hormônios que serão liberados pelo sistema reprodutor. Então, lá no hipotálamo, aqui na região do cérebro, eu tenho a hipófise que produz o FSH. O FSH libera, o FSH faz com que o folículo dentro do ovário fique maduro, certo? E esse folículo é liberado. Tá, desculpa, ainda não. Esse folículo ele fica maduro e libera o estrogênio, ou estrógeno, ou estradiol. Esse estradiol faz com que o endométrio comece a crescer, né? Essa parede fica engrossando, tá? Porque é o corpo se preparando para receber o embrião, tá? Bom,
Depois que a hipófise libera o FSH, ela libera também o E-legal, aquele luteinizante. E esse luteinizante que faz com que esse folículo seja expelido do ovário, que é o processo de ovulação. A mulher, uma vez ao mês, ela libera um folículo desses, ovariano, para tentar a reprodução, né? E isso acontece intercalado. Então, em um mês acontece do lado direito, no outro mês acontece do lado esquerdo. Algumas mulheres conseguem liberar mais de um, e aí eu tenho a possível geração de gêmeos, tá? Então, o que acontece? Quando acontece esse engrossamento do endométrio, através do estrogênio, esse folículo, depois de um certo tempo, depois que ele foi liberado, ele se transforma em corpo lúteo. Lembra que eu falei lá? E aí o corpo lúteo, ele vai liberar a progesterona. A progesterona vai continuar desenvolvendo o endométrio. Aí, presta atenção. Se acontecer a fecundação, a gente vai seguir um caminho. Se não acontecer a fecundação, esse corpo lúteo ele vai se então o corpo lúteo vai percorrer toda a tuba uterina, não encontrou nenhum espermatozoide, ele se transforma em corpo albicans, que a gente chama, e aí ele vai ser degenerado, vai ser absorvido pelo corpo. Agora, se acontecer a fecundação, o aumento do estrogênio e da progesterona vão inibir a hipófise. Então, fazem com que a adenohipófise não libere mais FSH e nem LH. Porque se ela liberar LH de novo, se não ocorrer essa inibição, ela vai liberar ela faz acontecer outra ovulação. E isso não é interessante, né? Então, no caso da menstruação, quando acontece a fecundação, o processo de tentativas tem que parar. Já aconteceu uma tentativa, já aconteceu a fecundação, o corpo já entendeu. Então, cessa esses hormônios da adenohipófise, tá? E aí, com o processo de diminuição do FSH-LH, a gente vai ter a diminuição do estrógeno e da progesterona. Desculpa, peraí, deixa eu só recapitular. Se não acontece a fecundação, agora volta para sem fecundação. O corpo lúteo virou corpo albicans, parou de produzir progesterona e estrogênio. Se parou com isso, ocorre a menstruação. E se ocorre a menstruação, o cérebro entende que precisa liberar o FSH e o LH e vai começar tudo de novo, certo? Então, por isso que é chamado de ciclo. Quando a gente tem quando o ovócito ele é fecundado, né? Quando o espermatozoide consegue fecundar, os núcleos, tanto do ovócito quanto do espermatozoide, eles vão virar um só, eles vão se fundir. E é o que a gente chama de cariogamia, tá bom? Bom, e aí o que acontece? Quando ocorre a formação do zigoto, a partir da cariogamia, eu tenho algumas divisões. A primeira divisão, uma célula que se divide em duas. Essas duas, elas vão chamar de blastômeros, tá? E aí esses blastômeros continuam a se dividir até se chamar mórula. Quando se forma essa mórula, esse conjunto de células, ele já chega no útero e fica ali preso, que é o que a gente chama de nidação. A fixação desse conjunto de células que será o futuro embrião, né, no útero, na parede do útero, no endométrio. Bom, quando acontece a nidação, eu vou chamar esse conjunto de células de blastocisto, tá bom? E esse blastocisto, ele faz com que ocorra a liberação do HCG, que é aquele hormônio que a mulher, quando está grávida, faz exame de sangue, exatamente para ver se existe esse HCG, porque se existir é porque ela está grávida, tá bom? Bom, esse HCG que vai fazer a manutenção desse endométrio, né? Que vai fazer com que o endométrio fique ali mantido e não ocorra descamação, porque se ocorrer descamação, ela pode perder o bebê, tá? E aí, nessa primeira fase, é necessário que também eu tenha bastante estrogênio e progesterona para manter o endométrio intacto, tá bom? Quando ocorre o parto, então chega a ter todo o desenvolvimento do embrião dentro da barriga da mulher, passa por feto, que é quando quando ele começa a ter a forma humana, né? E aí chega o momento do parto, a neurohipófise, ela libera a ocitocina. A neurohipófise é aquela região que está ligada com o sistema nervoso, né? Com o hipotálamo. E aí, essa ocitocina é que faz acontecer as contrações musculares do útero para a expulsão do bebê, tá? Então, tudo, na verdade, é mantido através desses hormônios, é regulado através dos hormônios, tá? Bom, aí falando dos métodos contraceptivos, anticoncepcionais, a gente tem aqueles métodos que são de drogas, né, farmacológicos, que é a pílula, que a mulher faz ingestão todo santo dia, no mesmo horário, que tem aí uma carga de hormônios para fazer com que ou ela não ovule,
ou com que ela tenha o processo do ciclo diferenciado, né, para não acontecer a fecundação, e a pílula do dia seguinte, que é uma concentração muito grande de hormônio, por isso que não é interessante a mulher ficar tomando corriqueiramente, né? Porque faz muda muita coisa na mulher, inclusive ela tem sangramento, ele induz, né, esse sangramento do endométrio, mesmo até se não tiver acontecido a fecundação. Então, por isso que é bastante perigoso, tá? Aí nós temos os métodos mecânicos, que são os preservativos, né, tanto masculino quanto feminino. O diafragma, que é como se fosse uma camisinha, mas a mulher tem que introduzir na vagina até o colo do útero. Então, é uma capa plástica que é inserida ali. E o DIU. O DIU, ele pode ser considerado tanto mecânico como farmacológico. Por quê? Porque existem alguns DIUs que liberam também hormônios que vão inibir a ovulação. Mas a maior parte dos DIUs que a gente encontra, eles são ou feitos de cobre ou de plástico, e eles vão dificultar a anidação desse embrião, né, desse conjunto de células aí, do blastocisto lá na parede do útero, ou o cobre, propriamente dito, que faz com que os espermatozoides morram no momento que ele consegue entrar no útero, tá? Bom, aí tem os métodos cirúrgicos, que são a laqueadura e a vasectomia. A vasectomia é feita no homem, a gente corta, né, o canal, e aí dá um nozinho, e, assim, é bem simples, é bem rápido. No caso da mulher, quando é feita a laqueadura, é um processo um pouco mais complexo, porque tem que abrir a barriga, como se fosse uma cesárea, né? Abre a barriga, e aí vão cortar as tubas, às vezes dá nó, às vezes dá uma volta, depende muito do caso, tá? Hoje em dia se fala que tanto a vasectomia quanto a laqueadura, elas são reversíveis. Tá? Então, por isso que quando a pessoa vai fazer, é feito todo passa por psicólogo, para ter certeza de que é isso que você quer, porque é para não ter que ficar indo e voltando, né? Não é assim também. E os métodos naturais, que lembre-se que os naturais, eles são os menos indicados, digamos assim, né? Porque o risco é muito grande de acontecer uma gravidez indesejada, né? Que é o da tabelinha, a mulher, ela vai acompanhar na tabela para saber qual é o período fértil, lembrando que a mulher ovula num dia, mas a gente tem que considerar 3 dias antes e 3 dias depois. Por que 3 dias? Porque o espermatozoide sobrevive até 3 dias dentro do corpo da mulher. Então tem que considerar esse período aí, certo? O coito interrompido, que é no ato sexual, antes do homem ejacular, ele retira o pênis e ejacula fora. Só que o que acontece? Às vezes não sai todos os espermatozoides, né? E aí ele pode continuar o ato sexual, introduzir o pênis na vagina, e aquele espermatozoide que ficou ali atrasado, sei lá, dentro da uretra, pode entrar no corpo da mulher, certo? E o melhor de todos, que é a abstinência, né? Que esse não tem falha. Por quê? Porque você deixar de fazer relação sexual, ter relação sexual, é fato que você, mulher, e você, homem, não serão pais indesejadamente, não é verdade? Mas então é isso. Nessa primeira aula a gente tem bastante detalhes, eu quero que vocês leiam com bastante cuidado lá o capítulo, tá bom? Qualquer dúvida a gente se fala na live quarta-feira e qualquer coisa também pelo chat lá do Escudes, tá certo? Um beijo, até a próxima aula. Tchau!